Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estamos aqui, trazendo uma breve reflexão, pensamento sobre a palavra do Senhor. Diante de um vídeo que eu assisti, que ele me motivou a pensar um pouco mais sobre a questão, e se fôssemos colocar um tema nessa breve reflexão, eu diria: a única perfeição que pode te salvar. Certa feita, Deus, falando com Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus proferiu a seguinte ordem e mandado a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Quando você pensa na profundidade do pedido, da ordem de Deus, a ordem de Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não deu possibilidades outras. Deus pediu, ordenou que Abraão andasse na presença dele e fosse perfeito. E aí, esse pedido de Deus esbarra em algo que é muito forte diante de nós, porque como que Deus, sendo perfeito, pede perfeição de nós que somos imperfeitos? Como isso pode acontecer? Como Deus pode pedir isso de nós, que somos imperfeitos? Porque a própria palavra nos declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O escritor aos Romanos disse isso pra gente, porque todos pecaram. Então, como que Deus pede perfeição, dizendo e declarando lá em Romanos que todos pecaram e separados e destituídos estão da glória de Deus? Porque o pecado nos afasta de Deus, nos tornando espiritualmente mortos diante dele. Nenhuma obra que o ser humano é suficiente para alcançar o mérito e a perfeição. E aí pode passar na nossa cabeça: mas que perfeição é essa? Como Deus fala com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Se ele mesmo declara em Romanos que todos nós somos pecadores e estamos separados da presença do Senhor. Para entrar no céu é necessário ser perfeito. Se não for perfeito, não vai entrar no céu. Inclusive, o vídeo que eu assisti também diz: mas se nós não somos perfeitos, isso para entrar no céu tem que ser perfeito? No céu há alguém? Sim. Mas alguém perfeito? Não. Imperfeitos no céu. Como assim? E aí que mora a solução de Deus. A perfeição que Deus requer de nós recaiu sobre a pessoa do Senhor Jesus. A perfeição de Jesus como o único caminho. Ele mesmo declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque nós não temos, como diz lá em Hebreus, os escritores hebreus dizem assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os escritores hebreus dizendo que nós não temos um sumo sacerdote, mas que podia entrar. O sumo sacerdote era a figura ali que entrava de ano em ano, sacrificava ao povo hebreu para que os pecados fossem cobertos e que Deus aplacasse a sua ira, porque ele pede perfeição. Mas veio o sumo sacerdote Jesus, que ele rasga isso tudo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então, a graça de Jesus é a perfeição que Deus requer do ser humano. E essa graça de Deus
é um favor imerecido. O próprio Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação para todos os homens. Essa graça, que é a perfeição de Deus, é o meio pelo qual a perfeição de Deus se manifesta em nós através de Cristo Jesus. Não é por esforço humano, o ser humano não vai conseguir, pelos seus próprios esforços, por isso que a nossa religiosidade, um caminho bom, não vai salvar ninguém. Se você não depositar a sua confiança e fé em Jesus, você está perdido. Por isso que Jesus é o caminho, o único caminho. Porque sem Ele não há salvação debaixo do sol. E nós precisamos viver essa graça aperfeiçoada que nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Para encerrar, o escritor Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu e você somos imperfeitos. Deus requer de nós a perfeição, mas a perfeição de nós, quando nós confiamos que o sacrifício da cruz do Calvário, que somos pecadores, que só através de Jesus nós podemos nos salvar ou sermos aperfeiçoados para entrarmos no céu. Você entendendo isso, você entendeu a graça do Senhor. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, obrigado pela redenção e pela perfeição de Cristo, porque sem Ele não poderíamos ser salvos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus muito te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.